O céu metálico acima da terra queimada alternava tons de ferrugem e chumbo, como se a própria atmosfera tivesse sido despojada de seus últimos vestígios de vida. Cinzas cinzentas, leves como pólen, caíam sobre os esqueletos quebrados dos prédios, as aldeias desmanteladas tijolo por tijolo, as copas carbonizadas das florestas cujos dedos retorcidos se estendiam em direção aos céus em súplica silenciosa. Em algum lugar distante, além do horizonte, os ventiladores entupidos de mais um reator superaquecido zumbiam desamparadamente, seus gemidos baixos percorriam a planície junto com o vento radioativo, e cada rajada cheirava a ozônio, plástico apodrecido e metal derretido. Mikhail Volkov parou diante dos restos de uma placa de sinalização. A seta meio apodrecida ainda apontava para Kaluga, mas os números de distância já haviam sido apagados pelo fogo há muito tempo. Ele semicerrou os olhos, avaliando a linha da floresta atrás da qual sua aldeia outrora se escondera. Agora havia uma cratera aberta, e tocos resinosos queimados espreitavam em suas bordas, como os dentes negros de um monstro antigo. A cratera era recente, a crosta vítrea sobre os fragmentos de solo ainda fumegava, mas junto com a fumaça subia um leve vapor. A terra úmida tentava liberar o calor acumulado durante o inverno. Sua mão verificava habitualmente a metralhadora Val, que Mikhail receberá nas forças especiais como arma pessoal para operações silenciosas. Agora, ela não servia para missões secretas, mas como o único meio de conter vagabundos famintos e criaturas ainda mais terríveis que rastejavam do chão à noite. Ele contou os cartuchos, um carregador cheio e metade do segundo. Que se danasse, o principal era encontrar Ira. Parecia-lhe que uma eternidade havia se passado desde que a noite de Moscou, a última sexta-feira tranquila, se transformará num brilho fosforescente a leste, iluminando os arranha-céus do Serban por dentro. Então Mikhail conseguiu agarrar a filha pela mão e correr para dentro do metrô. Lembrou-se do barulho das rodas nos trilhos, dos gritos das pessoas e de como, ao abrir os olhos, viu apenas uma plataforma vazia e um pequeno trem elétrico espreitando na escuridão esfumaçada. Onde ele e Ira haviam se separado era a pergunta que o atormentava todas as noites. Em busca da resposta, ele havia saído para a zona onde os dosímetros estavam enlouquecidos. Passo, trituração de escória carbonizada. Passo, estalo silencioso do filtro da máscara de gás. Mikhail estava escalando o eixo de vigas caídas quando ouviu um rangido agudo de metal à sua frente. Agachou-se e apagou a lanterna. Através do espesso vidro de chumbo da máscara, mal se via uma silhueta, semelhante a um cachorro grande, só que pesado demais e com patas anormalmente longas. A criatura farejou, movendo o focinho. O cano da Val pousou suavemente em seu ombro. O som do silenciador foi mais como um suspiro do que um tiro. A criatura se contraiu, chiou e caiu de lado. Mikhail hesitou. Às vezes, os necrófagos vinham em bandos. Mas o silêncio ao seu redor permanecia denso e viscoso. Ele se aproximou. A carcaça do lobo mutante estava coberta de furúnculos sem pelos, cada um com flocos avermelhados de pele. Desculpe, irmão, murmurou Mikhail, e puxou 2 flechas de osso radioativas como um dosímetro com sua faca para verificar o nível de contaminação em suas próprias roupas. É melhor não fazer barulho. Temos visitas. Uma voz familiar soou de repente atrás de você. Mikhail se virou abruptamente. Um homem atarracado, com uma máscara e janelas de vidro, surgiu de trás de uma placa de trânsito torta. Ele ergueu as mãos, com as palmas para frente, um sinal de saudação entre perseguidores. Oleg? Mikhail perguntou secamente. Sou eu, o interlocutor tirou a máscara. Rosto enrugado, barba com fios grisalhos e olhos claros, nada denunciava o ex-especialista em explosivos do Grupo Vento. Apenas uma cicatriz larga na maçã do rosto, deixada após a batalha do ano passado por Pão Verde. Achei que você não me reconheceria. Eu reconheço tudo que se move por aqui. Mikhail colocou a metralhadora no ombro. O que você está fazendo aqui? Ouço no rádio, o ninho sinalizou novamente. Dizem que o bunker está vivo. E entre os sobreviventes, ele bateu na armadura do peito, a uma garota. 17 anos, o nome é Irina. Pensei em te encontrar e te contar. O nome atingiu Mikhail com mais força do que qualquer radiação. Tudo dentro dele estalou,
como se fusíveis estivessem explodindo. Ele queria pedir detalhes, mas um estalo seco veio do mato, rádios alienígenas estavam trocando de canal. Oleg gesticulou, 3, 4 horas. Mikhail levantou a tampa da mira, movendo a retícula ligeiramente acima do pinheiro central direito. Não precisou esperar muito. Uma sombra surgiu na orla da floresta, seguida por mais duas. Os negros eram uma gangue local de saqueadores, cujos respiradores eram decorados com presas cromadas quebradas. Eles não perguntaram de quem era a terra. Levaram água, comida e pele. 2 respirações curtas e sucessivas, e 2 sombras caíram. A terceira gritou, mas no vento rugindo o sussurro do silenciador se dissolveu, como neve sangrenta na chuva. Oleg pegou a saiga 12 enferrujada que caiu, disparada de cima, um sinal para o resto dos saqueadores, vão embora. E acrescentou calmamente. É hora de partir. A tempestade radioativa está se formando ao anoitecer. Caminharam por 3 horas sem parar, deslizando pelos tocos da antiga rodovia R-132. O frio corroía o tecido do exército como agulhas. A neve sob os pés caía como areia de construção, e o ar estava cheio de tocos de esporos flamejantes, partículas de poeira radioativa brilhando ao colidir com nêutrons. À noite, encontraram um ônibus capotado com pessoas circulando ao redor. 4 pessoas com protetores de sapato de Kevlar tentavam retirar mulheres e crianças da traseira, lutando contra uma gangue armada com máscaras coloridas. Mikhail e Oleg trocaram olhares em silêncio. Em momentos como estes, passar por cima significava se tornar o próximo cadáver. Mikhail saltou de trás de um bloco de concreto. Um tiro, e o homem que segurava a espingarda de cano cerrado se dobrou. O segundo, e sua cabeça protegida pelo capacete ricocheteou no batente da porta. Oleg, como um cowboy à moda antiga, avançou a passos largos, segurando a espingarda de ação por bombeamento no cinto. Quando o eco se dissipou, os olhares das mulheres cansadas já se voltavam para eles. Não vamos levar seus suprimentos, disse Mikhail, verificando o pulso do garoto ferido que jazia ali perto. Mas não podemos ficar aqui. Os negros viajam em bandos. A estação de rádio está tocando há algum tempo? Perguntou uma garota baixinha com um grosso casaco de polímero. Seus cílios estavam grudados de gelo, e um scanner médico prateado brilhava em sua testa. Se estiver, seu sinal será detectado. O sinal está desligado, respondeu Oleg. E você é quem está no comando? Não há nenhum principal aqui. Só os vivos. Sou Katia, ex-assistente de laboratório do Instituto de Pesquisa Biocontor. Precisamos chegar à Colina Vermelha. Dizem que tem um poço purificado lá. Mikhail trocou olhares com Oleg. Red Hill ficava no caminho para o famoso Fox, onde, segundo rumores, ficava a entrada para aquele mesmo bunker. Coincidência ou um golpe do destino? Nós ajudaremos. Mas precisamos de um guia pela planície negra. Katia jogou o capuz para trás. Por baixo, havia um rosto oval quase infantil, marcado por pequenas queimaduras. Ela sorriu como se vivesse em um mundo onde ainda houvesse flores. Eu conheço a planície. Meus antigos colegas passam por lá, eles coletam amostras de cinzas para vacina. Se eu encontrar os faróis deles, eu os guiarei. Naquela noite, acenderam uma fogueira fraca, protegendo-a do vento com meia chapa de aço. Faíscas como agulhas finas cravaram-se no céu estrelado. Katia contou como os primeiros impactos romperam a ionosfera, transformando os sanatórios com Somol em mares de vidro radioativo. Mas, no subsolo, sobreviveram os laboratórios Biocontour, onde cientistas buscavam uma maneira de limpar o sangue das partículas alfa. Havia um plano para evacuar as crianças sobreviventes, disse ela baixinho, ajustando o curativo no ombro do menino. Elas deveriam ser colocadas no ninho. Eu mantive um banco de dados de perfis de DNA. Elas precisam de sangue jovem. Acredita-se que seja mais livre de agentes mutagênicos. Mikhail sentiu o coração afundar. Tentou imaginar Ira nos corredores frios da masmorra, cercada por aparelhos que liam sua contagem sanguínea para propósitos desconhecidos. Mas afastou essas imagens. Diga-me, o sinal do ninho.
Estava claro? Sem interferência? Kátia assentiu. 3 pulsos a 27,45 MHz. Claro. Uma noite de diferença. É um pedido de socorro. Oleg riu baixinho. Então afinal a vida lá. Era quase impossível dormir. Uma tempestade se formava a noroeste, iluminando as bordas das nuvens com um halo esmeralda alarmante. Mikhail sentou-se, encostado no volante do ônibus, ouvindo o contador Geiger mentalmente planejando a rota, através da planície até a Colina Vermelha, depois até o ponto no mapa onde a região da Raposa estava circulada com uma cruza-lápis convencional. Ao amanhecer, a neve se transformou em chuva congelante. As gotas soavam como sinos ao caírem no metal. O grupo se movia ao longo do leito congelado do rio, que agora era simplesmente chamado de branco, devido à camada fosca de sal radioativo em suas margens. Mikhail caminhava à frente. Na penumbra, seus pensamentos estavam voltados para a filha. Lembrava-se de suas risadas, de seus preparativos noturnos para a escola. De como ela franzia a testa e copiava anotações do livro de biologia, e ele às vezes brincava: estou criando uma doutoranda. Ela sempre fingia estar ofendida, mas depois escondia o sorriso. Ele não sabia então que o rádio havia dado o alarme. Que os países estavam se esmagando com sanções internas, quebrando os joelhos frágeis da economia. Que os primeiros bombardeiros nucleares pesados já estavam sobrevoando as coordenadas geopolíticas. Que o destino havia incluído tanto ele quanto a própria ira nesses cálculos. Ao meio-dia, eles chegaram a uma clareira ensolarada onde a neve estava coberta de pedaços negros de carne, como se a carcaça de alguém tivesse explodido, deixando para trás células desintegradas. O dosímetro apitou. Mikhail ergueu a mão, forçando todos a congelarem. A temperatura está subindo, sussurrou Kátia, olhando para o sensor de temperatura. Gases estão escapando nas terras baixas. Precisamos de respiradores completos. Oleg colocou uma máscara com filtro adicional. Caixas de concreto surgiram de trás dos baús, contêineres ciclópicos congelados no chão até a tampa. De um lado, a tinta ainda estava legível: Ministério de Emergências, soro. De repente, uma rajada de metralhadora irrompeu da esquerda. As balas sibilaram, cortando a poeira cinzenta. Mikhail prendeu Kaka no chão e rolou para trás de um pedaço de entulho. Ele já tinha visto. Os tiros vinham de um veículo blindado com um emblema que lembrava um abutre de 2 cabeças, o símbolo dos mercenários da Corporação Fênix. Eles estão procurando amostras, gritou Kátia, abafando o crepitar. Eles precisam de material genético puro. Não importa o que eles precisem, disparou Oleg. Não vamos ignorá-los. A batalha durou alguns minutos, mas pareceu uma eternidade. Mikhail esperou que Kátia marcasse a posição do atirador inimigo com um laser, apertou o gatilho, mirando no brilho do visor. O carro blindado finalmente explodiu em chamas a partir do compartimento do motor e congelou com uma torre carbonizada. Fumaça acre, amarelo esverdeada, pairava ao redor. Vamos embora antes que os outros cheguem, ordenou Mikhail. Conseguiram atravessar a trilha ao sul e chegar à Colina Vermelha ao anoitecer. Era uma antiga vila de férias, prédios altos de 3 painéis e o esqueleto de um sanatório que já foi famoso por seus banhos de radônio. Agora, o radônio evaporava diretamente das rachaduras no concreto. Uma luz mortífera de fósforo pairava sobre os corredores. Nas proximidades, foram recebidos por sentinelas, 2 homens e uma mulher com chapéus de astracan, segurando uma lança Geiger. O cano estava envolto em fitas indicadoras que reagiam à radiação alfa. Senha? Perguntou o guarda. Com uma asa branca e um coração negro, disse Kátia secamente. O guarda riu baixinho e acenou com a cabeça em direção ao portão baixo. Ele se abriu com um rangido. Lá dentro, velas de carboneto cantavam, inclinadas no tubo de ventilação. As pessoas que se refugiaram ali usavam sobretudos militares sobre suas roupas civis. Sim, era silêncio. Mas esse silêncio não parecia salvador, escondia o medo, conscientemente encoberto por estandartes desbotados de uma grandeza passada. Enquanto os aldeões tratavam os feridos,
Katia levou Mikhail para uma pequena sala com um gerador improvisado. Um walkie-talkie com antena cortada zumbia sobre a mesa. A frequência do ninho. A interferência é mínima. O sinal vem daqui, ela apontou para o mapa. O esquema espelhado jazia sob o vidro arranhado. 50 quilômetros ao sul, florestas antigas, o espaçoporto abandonado de Júpiter. Abaixo dele, há um centro inteiro de túneis. Oleg ouviu em silêncio, passando o dedo sobre o mosaico de linhas. Mas os sinais se tornaram mais frequentes, continuou Katia, semicerrando os olhos. É como se as reservas de energia estivessem acabando. Quando as baterias chegarem a zero, o sistema de suporte de vida deles falhará. Isso significa que não temos muito tempo, pensou Mikhail. Por um segundo, sentiu tudo dentro dele se revirar ao perceber, menos tempo significa menos chance de vê-la. Mas enquanto houver uma centelha de sinal, há esperança. Lá fora, o vento uivava, a neve verde caía sobre os tijolos quebrados. Alguém gritou, lá vem, a tempestade, e as pessoas correram para fechar as janelas com tábuas. Nuvens marrons se aproximavam do leste, iluminadas por manchas vermelhas que pareciam enormes vasos sanguíneos rompidos. Mikhail saiu para o terraço da última entrada sobrevivente. Ao pé do prédio, a tempestade já formava um banco de areia, e uma névoa amarelada, espessa e turva flutuava no ar. Ele ergueu o binóculo. Não, seu olhar era através do plástico. Relâmpagos fervilhavam na espessura da nuvem, circuitos elétricos atingiam o chão com golpes surdos. Ele apertou o cinto da metralhadora. Oleg levantou-se ao lado dele e, sem olhar, disse: temos que partir antes do amanhecer amanhã. Ou ficaremos aqui para sempre. Katia estava separando as cartas sob uma lâmpada fraca. Embaixo, havia uma pequena ficha com o nome Irina Volkova, a mesma que ela havia retirado do banco de dados. Mikhail pegou a ficha e passou o dedo pela letra. O estrondo do trovão sacudiu o concreto sob seus pés. A leste, o céu brilhava verde enquanto a tempestade rugia com os nomes daqueles cujos destinos ela um dia havia reduzido a pó. Mikhail fechou os olhos, imaginando a filha, o rosto congelado na luz ofuscante, e sussurrou como um juramento: eu vou atrás de você. O vento, impregnado de poeira radioativa, poliu as paredes da colina vermelha a noite toda. Ao amanhecer, amainou, como um animal exausto após uma longa perseguição, mas deixou para trás uma camada acinzentada, cujo sabor podia ser sentido até mesmo através da carne dos filtros. Mikhail abriu os olhos quando o céu acima das copas carbonizadas assumiu a tonalidade quase azul escura do amanhecer. A luz fraca que se infiltrava pelas rachaduras do concreto pintava os rostos dos adormecidos em pontos dispersos, como se o próprio tempo estivesse marcado, destacando alguns como ilhas de luz e mergulhando outros na sombra. Levantou-se com cuidado, tentando não acordar o garoto que estava pressionado contra seu ombro. Seus passos ecoaram silenciosamente no corredor, onde a lanterna de Katia estava congelada no chão, o facho disperso ainda tremulava na parede, respirando suavemente. Mikhail pegou a lanterna, apagou-a, as pilhas valiam seu peso em ouro, e saiu para o terraço, de onde, ontem, observara a tempestade se aproximando. O céu agora parecia inesperadamente claro. As nuvens radioativas, saturadas de partículas pesadas, recuavam para o norte, ao longe, acima delas, um amanhecer lilás pálido pintava os dentes afiados das florestas destruídas. Mas essa calmaria era enganosa. A tempestade havia passado apenas para acumular força tóxica em algum lugar acima dos poços de resfriamento de antigas megalópolis, e poderia muito bem retornar ao anoitecer. A figura de Oleg já se espreitava atrás do parapeito de concreto. Sentado, encostado em uma antena desbotada, ele desenhava uma rede geométrica em um pedaço de madeira compensada com uma faca, linhas de rota, seções de transições propostas, números de dose de radiação. A cada movimento, a antiga cicatriz em sua maçã do rosto tremia como um fio esbranquiçado, como se confirmasse que tudo o que estava acontecendo era apenas mais uma rodada do que já haviam passado. Dosímetro? Mikhail perguntou baixinho. Oleg levantou a mão, mostrando o dispositivo. A flecha tremia na marca 3,6. Não havia dose letal, mas ele não conseguiria ficar ali por muito tempo.
Katia disse que a planície está aberta, disse ele, dobrando o mapa. Se partirmos agora, passaremos pelos bolsões mais sujos em 6 horas. Estaremos na orla da antiga floresta ao meio-dia. Mikhail assentiu e fechou os olhos por um segundo, deixando as memórias se dissiparem em sombras turvas. Sonhava cada vez mais com fragmentos do mundo antes de as luzes se apagarem, a voz de Ira no quarto, fragmentos de anotações sobre a Operação Cassandra, os relatórios alarmantes que o quartel-general lia para ele antes de enviar uma equipe de ataque a Kiev para um aviso final. Ele já entendia então que a reação em cadeia de eventos só cessaria onde encontrasse um vazio, ou quando tudo que pudesse queimar se apagasse. Às 6:30 da manhã, eles estavam deixando Krasnikov. 3 adultos, Mikhail, Oleg e Katia, conduziam 5 crianças abandonadas, 2 adolescentes, um menino de cerca de 10 anos, um velho magro com um dosímetro rachado no peito e um recém-nascido enrolado em um cobertor defumado. Os aldeões deram a eles 8 comprimidos de iodeto de potássio, 2 pedaços serrados, um pão de algas cinzentas e um pote de 1 litro de mel amarelo para a viagem, um luxo raro que agora era cultivado em porões sob luz artificial. Caminharam rapidamente, antes que o gelo tivesse tempo de derreter e transformar o chão numa massa pegajosa. Katia, na retaguarda, aguçava os ouvidos como uma ave de rapina, captando cada eco na floresta. O estalar alto dos galhos, o sussurro castigador da chuva de cinzas, o guincho metálico distante, ela filtrava todos esses sons em sua mente, descartando o desnecessário, apreendendo o que pudesse significar uma ameaça. Depois de 2 horas, a estrada tornou-se uma serpentina silenciosa, curvando-se entre pedras ovais. Algas secas deslizavam pelas bordas em fileiras. Um pequeno riacho outrora fluiu ali, transformado pela radiação em um riacho quente e ácido. Exalava um odor de ferro ácido, e as crianças torceram o nariz ao sentir o cheiro, tentando inalar através das mangas. Katia conseguia fazer pequenas paradas, gravando dados em uma fita autogravável que rolava silenciosamente em seu aparelho o tempo todo. Na fita, havia trechos que um dia poderiam se tornar a base para uma vacina, ou pelo menos um relatório sobre como o planeta estava morrendo. Você poderia ter ficado no abrigo biológico, disse Oleg a ela no ponto de parada, quando estavam escondidos atrás dos troncos de álamo. Ele estava ajustando a alça da arma, mas seu olhar deslizou pelas mãos dela, elas tremiam como as de todos os outros ali. Por que você está se arriscando? Katia prendeu a respiração por um segundo, como se estivesse escolhendo as palavras. Porque eu fui uma das que assinaram a ordem Cassandra T, disse ela, sem olhar para cima. Achávamos que bastaria cortar a fonte, agora entendemos que mesmo um pequeno ataque nuclear causará reações que, mais cedo ou mais tarde, repercutirão por toda a parte. Então você sabia o que aconteceria? Mikhail interveio. Nem tudo. Mas entendemos que muitas ações haviam sido calculadas. Quando o alto comando anunciou a operação para proteger os russos no Báltico, nós, nos laboratórios, recebemos um memorando: estejam preparados para medidas extremas. Para preservar a identidade da nação, como escreveram. Achávamos que era apenas chantagem. Ninguém acreditava que eles nos pressionariam. Depois, Tallinn, Riga, Vilnius. A OTAN atacou para que o Kremlin tivesse tempo de ver o primeiro fogo bem debaixo do seu nariz. O Kremlin respondeu. Katia apertou os joelhos com as mãos. E à noite assinei o protocolo. Escolhemos quais genes seriam importantes, cujo sangue deveria permanecer. Sangue de crianças. Porque a chance de mutação é menor e os corpos imunológicos são mais flexíveis. Ela engoliu em seco. Vi as listas de crianças. O nome de Ira estava lá. Eles caminharam em silêncio até chegarem aos arredores da planície negra. A planície os recebeu com um calor sufocante. As sombras das árvores ali pareciam lilazes, esporos em forma de fita flutuavam no ar, como uma teia brilhante. Cada respiração deixava um gosto amargo na língua, os olhos das crianças lacrimejavam. Mikhail tirou uma camada de lona da mochila, fez uma espécie de dossel e ordenou às crianças que andassem curvadas, respirando através de vários pedaços dobrados de tecido embebidos em água de um cantil de alumínio. Um pouco mais fundo, e a floresta dava lugar a um pântano negro, coberto de raízes inchadas.
A lama viscosa puxava as botas, cada passo era um esforço. Mas o percurso encurtava significativamente o caminho. Contornar a planície ao longo do perímetro significaria perder 3 dias e encontrar esquadrões da Corpo Fênix vagando pela planície. O fedor do pântano mascarava outro cheiro, metálico, penetrante, como o de mercúrio. Ele se filtrava pelos filtros, e Mikhail percebeu que, em algum lugar, uma antiga mina de metais pesados havia se rompido, despejando uma massa turva de cádmio e potássio na superfície. O nível de radiação gama aumentava a cada minuto. Precisamos acelerar, disse ele. As crianças não vão durar. Mas não havia para onde acelerar. Sob uma camada de meio metro de terra, como mostrava o dosímetro, havia solo quente, e a película de gás da superfície poderia explodir com uma única faísca. Oleg pegou uma ferramenta de trincheira dobrável e perfurou o solo à frente. Uma coluna de vapor acre irrompeu imediatamente dali, e o ar sibilou, como se a floresta sussurrasse um aviso. Desvio, disse ele brevemente. Para a esquerda. No espaço de 1 hora, eles haviam avançado apenas algumas centenas de metros, um atraso que ameaçava pegá-los nas terras baixas ao pôr do sol. Katya parou de repente e rapidamente tirou da lama um cilindro de plástico que parecia ter saltado para a superfície, um pódio de laboratório. Um biofarol, explicou ela num sussurro. Estamos no caminho certo. Meus colegas colocaram esses marcadores lá para rastrear como a densidade de esporos muda ao longo das falhas quentes. Se o biofarol estiver intacto, então deve haver outro caminho próximo onde a radiação é mais fraca. Ela tirou a luva e lançou a fina agulha do scanner de tornassol no ar, que imediatamente a empurrou para frente como um ímã. Após meio minuto de luz, o gravador acendeu em amarelo. 200 metros à direita, o nível de radiação havia caído para níveis aceitáveis. Adultos, vão na frente, crianças, sigam-me, ordenou Katya. Ouviu-se um leve ruído enquanto a água fervia em algum lugar atrás dele. Logo acima das bolhas explosivas, surgiu o dorso de um peixe enorme, mas sua pele não era feita de escamas, mas sim de uma massa irregular de calos translúcidos através dos quais veias inchadas apareciam. Um pântano vivo, um organismo crescendo a partir do próprio veneno. Mikhail levantou o olhar. Não atire, sussurrou Katya. Terminações nervosas. Um tiro e toda esta camada reagirá. Ela pegou a mão de uma das meninas e o grupo a seguiu. O peixe do pântano se contraiu como um músculo, mas não atacou. A trilha os levou para uma encosta suave, onde a areia estalava sob os pés novamente, em vez de lama pegajosa. Eles foram salvos por uma pequena fenda na encosta, uma trincheira, mas espaçosa o suficiente para acomodar todos, exceto o velho, que estava deitado na entrada, meio de lado, segurando a saliência com a mão, como um guarda. Katya cuidou do menino ferido. Seu tornozelo estava inchado na base, ele provavelmente o havia quebrado, mas estivera em silêncio o dia todo. Um tendão estalou quando ela consertou o osso. Ele se segurou, mas lágrimas escorriam por seu rosto. As meninas seguravam suas mãos, o bebê, um estranho entre elas, gritava baixinho, como se sentisse a dor delas. Oleg tirou do bolso um memorando roído sobre ações em caso de envenenamento por radiação, encontrado em um arquivo militar. Ele costumava brincar que aquele pedaço de papel era um talismã do velho mundo. Agora, ele o iluminava com a chama moribunda de seu isqueiro, como se tentasse novamente encontrar a linha que diria como viver para ver o amanhã se o seu mundo tivesse morrido ontem. Nos confins escuros do buraco, Katya finalmente falou em voz alta, não como cientista, mas como testemunha. 10 de março de 2041, começou ela, com a voz rouca abafada pelas gotas de água que entravam por rachaduras em algum lugar atrás dela. Eu estava em Kaliningrado, em uma conferência, quando a primeira carga dissuasiva detonou sobre Odessa. Era um martelo tático com potência de 15 quilotons. Na mesma hora, a OTAN colocou Groz-R em alerta. Em 10 de março, ninguém acreditava que tudo terminaria em um conflito distante. Ela desenhou as palavras lentamente, como se estivesse cortando a pele das memórias. Em 17 de março, o ultimato bilateral fracassou quando as tropas russas cruzaram o rio Narva. Uma linha vermelha foi declarada em Bruxelas. Em 18 de março, às 4 da manhã, horário de Greenwich,
satélites registraram o lançamento da tríade Trident N. A Rússia respondeu com o Cliff. E lá fomos nós. 72 ogivas, uma troca de cargas pequenas, parecia um cenário limitado, o que os políticos chamariam de conflito controlado taticamente. Mas, Katia suspirou. Não se pode controlar o vento, não se pode controlar a decomposição do plutônio, quando cada centímetro da atmosfera se transforma em uma bomba de calor. Um dia depois, uma nuvem contendo trítio e césio 137 emergiu sobre a Escandinávia, e o vento leste a carregou até nós. Mikhail ouvia, apertando as palmas das mãos. Lembrava-se desses relatos, mas ouvir uma lista de números e cidades de um homem que vira tudo de dentro era como sentir um golpe novamente. Em 22 de março, a primeira onda de choque massiva atingiu o Mar Negro. O ar caiu sobre as cidades como uma concha, arrancou janelas, arrancou telhados e arrastou pessoas para as ruas, cegando-as com neve radioativa. A voz de Katia falhou. Naquela noite, queimei os documentos que codificavam o acesso ao banco de dados de amostras genéticas. E pela manhã, sobre a minha mesa, havia um acordo de confidencialidade e uma ordem para evacuar material genético prioritário para o ninho. Oleg estreitou os olhos. Material genético prioritário são crianças? Sim. Limpos, saudáveis, supostamente resistentes à radiação. Ela diminuiu o ritmo da fala, tentando encontrar uma palavra menos áspera, mas ainda assim disse sem rodeios, nós os selecionamos. Em segredo. Os pais achavam que era o programa Geração Saudável. Mikhail tocou o símbolo em seu pescoço. Ira fez um exame médico 1 ano antes da guerra. A escola enviou um grupo. Fizeram alguns testes nela, ele percebeu. O nome da filha já estava na lista antes mesmo do primeiro tiro. Ficou tudo muito silencioso dentro do buraco, apenas as gotas e um zumbido baixo e distante, como se a terra estivesse resmungando sobre suas próprias queixas. As pálpebras das crianças tremiam, mas elas fingiam estar dormindo para não ouvir as histórias dos adultos. 1 hora depois, uma luz marrom infiltrou-se pelas frestas, a noite se aproximava. Oleg olhou atentamente para fora e verificou o dosímetro. A radiação estava retornando ao nível normal para aqueles lugares, significativamente menor do que no centro da planície. Ainda podemos chegar a tempo para a travessia prevista, disse ele. Vou carregar os pequenos dos ombros, e não pela primeira vez. Mikhail estendeu 2 cilindros de plástico vazios, prendendo-lhes os restos de uma corda. Ele ia improvisar flutuadores, nunca se sabe por onde ele terá que caminhar em áreas alagadas. Katia se levantou e verificou o registrador, ele piscou em verde, o nível de esporos havia caído. Veja bem, disse ela a Mikhail, o extenso sistema de túneis sob o espaçoporto de Júpiter se estende por menos de 9 metros. Se o ninho estiver lá, eles têm uma chance de resistir por mais tempo do que os outros. Mas as estações de oxigênio são antigas, alimentadas por reatores de reserva. Sem cartuchos de combustível externos, elas podem parar a qualquer momento. Então não temos tempo, ele respondeu. Do topo da subida, a floresta mudou de rosto novamente, abetos, como velas queimadas empoleiradas em um outeiro, estendiam suas caudas de azulejos em direção ao céu. Mikhail congelou, à frente, entre os troncos, vultos se moviam em uma dispersão escura. Não eram pássaros, nem animais, pessoas em ternos brancos, quase brilhando sob os raios. Pare, sussurrou Oleg. Olhe para o emblema. Através das pequenas lentes da luneta, Mikhail distinguiu o reconhecível F nos ombros, Corporação Fênix. Os mercenários caminhavam em cadeia, cortando a floresta. 3 deles conduziam um drone de controle remoto, preso a um longo mastro para que a antena não perdesse o sinal. Os da frente seguravam leitores de bioassinatura. Estavam caçando. Não podemos dar a volta. Eles estão se movendo paralelamente a nós, disse Oleg, com os dentes cerrados. Para baixo, ordenou Mikhail brevemente. Sob as raízes. Eles se refugiaram na sombra de um carvalho ancestral, onde o vento havia escavado uma caverna baixa na terra. Uma a uma, as crianças se esgueiraram para a escuridão, o velho ajudou a empurrá-las. Um som abafado pairava acima delas, o zumbido de um zumbido.
Um holofote cortou o ar, iluminando alguns grãos de poeira. Mikhail pressionou o dedo contra os lábios. Katia desligou o gravador. A escuridão da caverna cheirava casca de árvore molhada, cogumelos e ferro esfriando. O menino, pressionado contra a parede, fechou os olhos com tanta força, como se quisesse desaparecer completamente. Ouviram-se ordens claras em inglês do lado de fora. Oleg traduziu num sussurro baixo. Bioassinatura detectada, baixa radiação de fundo, prioridade alfa. Naquele momento, a criança soluçou, e o uivo do holofote cessou como uma faca. Um feixe de luz esbranquiçada atingiu o chão a 2 passos de distância. Uma figura de terno branco caminhou em direção à cavidade, erguendo um rifle com uma câmera termográfica. Oleg ergueu sua saiga, mas Mikhail segurou seu pulso. Muitos inimigos, muito perto das crianças. O raio se movia lentamente, como se sentisse cada solavanco. Katia pressionou a palma da mão contra a boca do bebê. As meninas não respiravam. Os momentos se estenderam. O facho de luz deslizou pelas raízes, e então, de repente, tropeçou, oscilou e foi para a direita quando um galho de árvore atingiu a lente do holofote. O guia acenou com a mão, e a corrente da Fênix Corp se moveu na outra direção. Eles continuaram a busca, sem saber o quão perto estavam da presa. O silêncio retornou, pesado como chumbo. Mikhail expirou lentamente. Saímos hoje, mas eles estão perto, disse ele com a voz rouca. Eles vão nos perseguir amanhã. Teremos que invadir o ninho mais cedo do que o planejado. Katia examinou as crianças, uma a uma. O velho se levantou por último e sorriu cansado. Não tenha medo. Tudo é passageiro. É para isso que servem as cinzas. Quando chegaram à clareira, o sol já havia se posto. Estrelas distantes cintilavam através da névoa cinzenta, mas ainda brilhavam. As silhuetas irregulares das torres de foguete surgiam no horizonte, o espaçoporto de Júpiter. Antes brancas como a neve, agora pareciam azul escuras, como se cobertas de escamas. Na extremidade oeste do complexo, o chão estava abaulado por montes de contêineres e corredores de metal, espalhados como os ossos de um grande monstro de ferro. Canos corriam entre eles, tanto de ventilação quanto dos esqueletos de tubulações de combustível. Mikhail conduziu a coluna até uma cúpula baixa de concreto. Sob a luz fraca da lanterna, letras desbotadas apareceram na placa: PK-7, Setor B. A dose de radiação ali era surpreendentemente baixa, indicando a profundidade do abrigo. Ele se agachou e bateu no concreto com a palma da mão. O som era agradavelmente oco, havia um espaço vazio lá dentro. Katia lançou uma sonda de fibra ótica na passagem. 5 metros adiante, o corredor terminava em uma porta blindada. A asa da unidade da porta rangia visivelmente devido às deformações, mas resistia. Na placa havia um G vermelho e a data de evacuação 25 de março de 2041. Oleg encostou o ouvido na porta. Silêncio. Nenhuma vibração da ventilação, nenhum ruído do gerador. Podia estar vazio por dentro, ou o sistema de energia tinha parado completamente. Mas era o mesmo número de seção que Katia reconhecera no sinal de rádio. Este é o ninho, ela disse, com a voz embargada. Mikhail apertou a maçaneta do val. Lá dentro, seu pulso e sua memória começaram a falar novamente. Tudo o que ele havia passado, cada passo, cada luta, o levará àquela porta. Ele olhou para Katia, seus olhos brilhavam à beira das lágrimas. As crianças ficaram em silêncio, sentiam que algo que ainda não conseguiam entender se decidiria atrás do muro de concreto. Certo, disse Mikhail, quase num sussurro. Se ele estiver lá, eu a levo. Se este lugar desaparecer, encontraremos outro. Mas, por enquanto, lá dentro. Havia uma fechadura de emergência sob o painel de aço da porta. Oleg inseriu uma cunha de metal e, juntos, pressionaram-na até ouvir um clique. Lentamente, com um gemido, uma fresta estreita se abriu, com cheiro de ar viciado e algo doce e metálico. Katia ergueu a lanterna e um facho azul opaco cortou a escuridão. A primeira coisa que viram foi um brilho vermelho alaranjado no chão, um oleado grosso,
no qual estavam impressas as marcas de pequenos pés descalços. Mais adiante, no corredor, água enferrujada caía do teto. E nem um único som de vida. Oleg cruzou o olhar com o de Mikhail. Naqueles segundos silenciosos, havia horror e esperança. Até a porta finalmente se abrir, tudo era possível. Apesar da porta finalmente cedeu e se abriu para dentro, enchendo o corredor com um estrondo surdo e prolongado, como se a masmorra tivesse suspirado após muitos anos de silêncio. O clarão da lanterna dispersou a névoa úmida que se elevava sob o piso, parecia que o concreto exalava vapor quente pelos próprios poros. Katia foi a primeira a cruzar a soleira, e o dosímetro em seu cinto silenciou de repente, a agulha mal tremeu nas divisórias seguras. Oleg bateu a porta maciça atrás deles, concentrando todo o seu cansaço acumulado nesse movimento. Lá fora, restavam a perseguição, a radiação, o vento sem fim e as terras devastadas. Lá dentro, outro mundo começava, afundado e congelado, como uma gota de âmbar, sem conhecer a tempestade lá fora. O corredor era largo, o teto sustentado por arcos grossos reforçados com camadas de aço corrugado. Ao longo das paredes, estendia-se uma rota de cabos, enredada em casulos de isolamento, mofo aveludado, penugem verde, jazia sobre caixas de alumínio marcadas com um protocolo médico, G72. O ar estava impregnado de umidade mineral e leves notas de fenol. Este é o cheiro dos conservantes usados para tratar plásticos em biocâmaras. Em algum lugar na escuridão, lâmpadas de emergência piscavam, sua luz se apagando e voltando a ganhar força, como se o coração do bunker tentasse encontrar um ritmo. Mikhail estava um pouco afastado, cobrindo a retaguarda. Ele conduzia pela mão um menino com uma perna enfaixada. Ele estava paralisado de medo, mas caminhava, mergulhando na pequena sombra da figura do pai. As meninas, apertando o bebê contra o peito, seguiam Katia em silêncio, tentando não fazer barulho. O velho, ainda segurando sua lança de agulhão feita em casa, olhava fascinado para os vãos do teto, como se procurasse padrões familiares de estrelas no metal deformado. Katia diminuiu o ritmo de repente. Uma faixa de tinta queimada se estendia à altura de um homem, como se uma onda de fogo tivesse lambido a parede em algum momento. Ela tocou o traço com a palma da mão e sussurrou. Houve um impulso reverso da ventilação aqui. Isso significa que a explosão na camada superior não foi grande. As camadas inferiores poderiam ter sobrevivido. O que você quer dizer com impulso reverso? Perguntou Oleg, passando silenciosamente por cima do cabo caído. Se houver um incêndio repentino no sistema de filtragem, o ar se contrai em ambas as direções, empurrando os restos da chama para a fonte. O vestígio de fuligem está sempre na altura dos ombros, explicou ela e, iluminando o chão com uma lanterna, encontrou uma escotilha articulada. Na tampa, há um código de 3 dígitos, G04. Mikhail acenou para ela, resolva isso. Enquanto ela digitava a combinação de emergência, ele de repente ouviu um ruído fraco, como as pás de um pequeno ventilador. O som não vinha dali, mas das profundezas, além do túnel bloqueado. E também, acima do zumbido elétrico, ele distinguiu uma canção fina, quase infantil, trechos, assobios, como uma rima de contagem. Por um instante, seu sangue gelou. Você reconhece a voz de uma criança se não a ouve há muitos anos? Você ouviu? Oleg congelou, levantando a palma da mão. Katia levou o dedo aos lábios. Sim. Bioruído a 12 kHz. O que captamos ao decodificar o sinal é um coral infantil. Se ainda soar, então a fonte é autônoma. Ela apertou o último botão e a escotilha se abriu. As escadas desciam para uma escuridão densa. Uma corrente de ar frio, porém limpo, atingiu seus rostos. Crianças primeiro, ordenou Katia. Fiquem quietos sob as grades, mantenham um passo firme. Mikhail, feche a retaguarda. Desceram cuidadosamente o menino ferido. Mikhail agarrou-o pelos ombros, apoiando-o no corrimão, enquanto Katia iluminava a lanterna. O velho caminhava atrás deles, protegendo-o de cima com uma lança improvisada. Longas voltas na escada, e, finalmente, uma plataforma de concreto, onde a parede era cortada por um bloco hermético com o símbolo de um tridente radioativo sobre a letra latina I.
A luz da lanterna refletia o emblema da cruz vermelha e um nome borrado: Setor de Laboratório. Mikhail aproximou-se da vigia redonda da porta. O vidro estava embaçado por dentro, mas nas profundezas um tênue brilho azulado de instrumentos tremeluzia. Bateu com o cabo da faca. Silêncio. Então, apertou a alavanca de emergência, e os ferrolhos da porta se abriram, afundando lentamente nas paredes. Um corredor se abriu diante deles, semelhante a um museu silencioso de um futuro congelado. A sala parecia uma sala de cirurgia. Luzes hermeticamente fechadas pendiam do teto, a maioria apagada, mas algumas ainda lançavam um suave brilho branco. Bem no meio da sala, havia 6 cilindros cápsulas transparentes. Dentro de cada um, havia os contornos de pequenas camas, e nos encostos de cabeça brilhavam placas ovais de cobre com números gravados. A poeira não cobria as superfícies, os filtros funcionavam e eliminavam até as menores partículas. O ar cheirava a ozônio e algo cítrico, quase agradável depois do fedor pantanoso do mundo superior. As crianças pararam, espantadas. O velho se benzeu. Meu Deus, esta é uma manjedoura para anjos. Katia não respondeu. Ela ergueu com confiança o painel de controle próximo à cápsula central. Os indicadores no painel acenderam, piscando uma suave luz âmbar. Oxigênio, 60%, energia, 27%, temperatura, estável. Um arquivo apareceu instantaneamente na tela. Volkoverina Vladimirovna. 16 anos. ID 247BN. Mikhail se inclinou para a frente, sua mão automaticamente alcançando o copo. O contorno do corpo da garota repousava serenamente, como uma visão adormecida. Em seu rosto, havia uma máscara de dormir, os tubos intravenosos entravam em um antebraço fino e pálido. Suas bochechas estavam levemente rosadas à luz das lâmpadas, seus cílios tremiam, uma ilusão ou um sonho real. Um sensor de EEG piscava perto do canal a cabo, uma onda senoidal atravessava lentamente a tela. O coração de Mikhail batia tão forte que abafava o ruído dos filtros. Ela está viva, ele suspirou. Katia passou os olhos rapidamente pelos indicadores. Sim, criossono de baixa densidade. Isso significa que houve um ciclo de semiestase, o corpo dorme, mas o metabolismo é reduzido em apenas 30%. Você pode suportar isso por anos. Oleg abaixou a arma, como se estivesse se livrando da velhice. Aqui está, o ninho. Crianças meio congeladas, e nós apodrecendo lá em cima. O sistema era sustentado por 3 baterias autônomas, continuou Katia. Perderam uma, por isso o sinal de SOS aumentou. A automação liberou canais de emergência, mas a carga vai durar. Ela olhou para o holograma de consumo de energia. Por 2 dias, 3 no máximo. Depois disso, a troca de calor entrará em colapso e a estase se transformará em um congelamento. Mikhail acariciou o vidro polido com os dedos. Lá dentro, atrás da parede fina, sua filha respirava, cada gota de ar lhe parecia um milagre. Lembrou-se de como a pequena Ira exigiu que ele lesse Capitã Estelar para ela e então disse seriamente: Pai, voaremos até os confins da Terra se as coisas piorarem. Sorriu para ela em meio às lágrimas e disse quase inaudível: Eu vim. Um guincho eletrônico rouco veio da parede oposta. Todos se viraram. Ponteiros laser vermelhos acenderam atrás da câmara de descompressão enferrujada. Um scanner de segurança registrava movimentos. A ameaça, ela espreitava até ali. Katia caminhou em direção ao terminal de acesso, verificando os registros de entrada mais recentes. Os dados haviam parado 5 dias antes. Alguém havia saído do laboratório pelo corredor norte. Um alienígena. Talvez da Fênix Corp. Mikhail olhou para Oleg. Tranque a porta por cima. Não estamos sozinhos aqui. Oleg assentiu, pegou seu rifle e voltou para a escada. O velho seguiu. As meninas sentaram-se em silêncio perto da parede oposta, abraçando o bebê como se ele fosse um talismã acolhedor. Katia descarregou 2 recipientes translúcidos no chão, continham baterias extras. Ela calculou o peso e fez uma careta. Não podemos carregar tudo. Precisamos conectar um agora mesmo para termos algumas horas de vantagem. Você pode desligar a cápsula dela? Perguntou Mikhail.
Ela balançou a cabeça. Risco. Precisamos elevar gradualmente a homeostase ao normal. Teremos que acordá-lo conforme o protocolo. Levará 2 horas, no mínimo. Naquele momento, o estrondo de um tiro veio de baixo. Depois, um segundo, curto e seco, como um copo se estilhaçando em uma tigela de pedra. O eco da haste de aço trêmula provocou um grito staccato. Contato. 5. Veículos blindados de transporte de pessoal. As crianças gritaram, com os dedinhos cravados nos casacos. Katia recuou rapidamente, cobrindo as biocápsulas. Mikhail arrancou o val das costas e puxou o ferrolho. O tiro ecoou em seu próprio coração, a intenção de matar havia se tornado novamente uma parte natural da existência. Oleg correu para o corredor, deslizando pelo chão liso. Havia sangue em seu capacete, mas seus olhos estavam brilhantes e vivos. 2 minutos, ele gritou. Eles estão rompendo a câmara de descompressão da plataforma. As armas são R-12, sem silenciadores. Se virem as crianças, é o fim. Todos para a passagem mais distante, ordenou Mikhail, apontando com a lanterna. Na penumbra, a luz refletia na placa de sinalização, túnel de evacuação e 3. Katia desativou a cápsula em 2 movimentos e digitou o comando Durma breve, fase de sono antes da ativação. A cápsula chiou com nitrogênio líquido. A estase foi reduzida. Pode ser transferida, disse ela. Oleg! Gritou Mikhail. Eles agarraram as alças de fixação ao longo do cilindro transparente. O peso era superior a 100 quilos, mas eles precisavam se mexer. Tiros já rolavam pela escada, destruindo o concreto com faíscas. O velho ajudou a puxar. As meninas pegaram uma caixa de acampamento com uma bateria. O bebê chorava silenciosamente, não havia umidade suficiente nas lágrimas. O túnel I-3 revelou-se apertado, mas com trilhos para os carretéis de cabos, a cápsula podia ser rolada por eles. Katia, segurando o painel de controle, observava o pulso de ira com o canto do olho. Mikhail caminhava ao lado dela, como se seu corpo repetisse cada onda da linha do eletrocardiograma. Os tiros atrás dele cessaram. Mas apenas por um segundo. O rugido dos motores, passos pesados, a corporação Fênix irrompeu no laboratório, e a ecosfera absorveu os gritos, os comandos, o passo dos robôs blindados. E então o silêncio foi quebrado pelo refrão animalesco de uma sirene. Os próprios sistemas do bunker, morrendo, gritavam um lembrete crítico. Estamos indo para a saída norte, sussurrou Oleg. Deve haver um elevador de monotrilho antes do túnel. Se ele estiver vivo, chegaremos aos poços de combustível, lembrou Katia. Mas os sensores de luz piscaram e o túnel mergulhou momentaneamente na escuridão. Quando as luzes de emergência se acenderam novamente, 2 sombras em armaduras de cerâmica branca apareceram bem na frente do grupo. Os capacetes tinham viseiras termoplásticas em forma de bico. E rifles SA-34, capazes de disparar balas com núcleo de teflon. O centro da mira estava apontado diretamente para a coxa de Mikhail. Era tarde demais para se mexer. Mikhail soltou a cápsula, ergueu as mãos, mas seu cérebro procurava qualquer inconsistência no inimigo. A competição de olhares durou uma fração de segundo. Não havia ódio nos olhos dos combatentes da Fênix, apenas a fria clareza de uma dívida paga. O sujeito à esquerda deu o comando, alvo, 200. Biomaterial, para o chefe do setor. Crianças, vivas, mas não teve tempo de traduzir, a faca laser de Katia atingiu a borda da carta. Ela lançou um raio bem abaixo do capacete, rasgando o cabo de energia. O caça investiu, uivou brevemente, ofegando. Oleg disparou um tiro, a armadura branca do segundo inimigo se partiu, respingando no plasma da luz de fundo. A figura enorme caiu, puxando o cabo que se enrolava consigo. Mikhail correu até a cápsula e a empurrou para mais longe. Mas naquele momento, um assobio furioso foi ouvido ao longe. O drone Vespa lançado pela Fênix entrou no túnel, iluminando-o com um feixe vermelho pegajoso. Katia arrastou o garoto para um nicho, protegendo-o do clarão com o próprio corpo. A Vespa passou por cima de suas cabeças,
Colidiu com a parede e explodiu, lançando um núcleo de impulso eletromagnético. A luz se apagou completamente. A escuridão férrea congelou. Em algum lugar, uma viga desabou, faíscas caíram. O dosímetro emitiu um bip breve e abafado pelo campo. Mikhail sentiu novamente, como se estivesse flutuando na água, puxando a cápsula às cegas. O clarão da lanterna de Katya rompeu a escuridão. Por um segundo, paredes úmidas, trilhos e uma escotilha lateral com a inscrição monotrilho apareceram. Está vendo a alavanca lá em cima? Ela gritou para Oleg cego. Poxa, estou fornecendo energia da bateria. O velho caminhou em direção à caixa, apoiou-se na lança e puxou. Com um gemido alto, a porta do monotrilho se abriu. Lá dentro, havia uma plataforma estreita sobre um trilho magnético suspenso. Katya conectou a bateria à porta do sistema. A faixa luminescente acendeu com uma chama azul. Mikhail e Oleg empurraram a cápsula juntos e pularam para dentro, um por um, arrastando as crianças. Uma rajada de laser ecoou em algum lugar atrás, balas atingiram a parede, espalhando lascas de concreto. As portas do monotrilho se fecharam com estrondo. Katya digitou as coordenadas da mina 13, ali, de acordo com o plano antigo, havia uma saída de esteira rolante para a floresta atrás do complexo. Os motores elétricos uivavam, o vagão sacudiu tão bruscamente que todos foram jogados no chão. O trem fantasma atravessou as entranhas do bunker, as luzes dos holofotes brilharam do lado de fora da janela em uma série de faixas branco-amareladas, como uma tempestade elétrica. Os segundos se arrastaram, acompanhados pela sobrecarga. Finalmente, o carro diminuiu a velocidade, descendo suavemente para a seção horizontal. Acima deles, a placa poço de combustível piscou, seguida por gás 13. As portas se abriram, exalando um ar gelado como a neve. Estamos na entrada de ar, Katya suspirou, pegando a caixa com a bateria. Só falta passar pelo túnel de ventilação e subir. Mas assim que saíram do carro, uma onda de graves abalou o túnel. O chão tremeu, em algum lugar abaixo, bem no coração do bunker, um suprimento de munição ou tanque de combustível detonou. Um solavanco forte jogou Mikhail contra a parede, a cápsula caiu de lado, quase se quebrando. Em um segundo, ele a agarrou, segurando o casulo transparente com todo o peso do corpo. Katya! Ele gritou. Pilhas! Viva! Ela respondeu. Seus olhos ardiam com uma mistura doentia de medo e alegria. Estavam a um passo da liberdade, mas o bunker estava desabando. A areia caía do teto, cabos enferrujados rangiam. Oleg abriu bruscamente a escotilha de emergência no teto. O luar fraco entrava pelo buraco. A escada aqui. 10 metros. Crianças primeiro. O velho ergueu o menino com a perna machucada e o sentou no degrau mais baixo. As meninas entregaram o bebê chorando e, cansadas, estenderam os braços, agarrando-se com os dedos ao recife de aço congelado. Katya entregou a cápsula, cada empurrão lhe causava dor nos ombros, mas ela rosnou e empurrou até que a cápsula transparente se fixasse no segundo patamar da escada. Mikhail a seguiu de perto, para segurá-la. A segunda explosão ecoou ao longe, a 100 metros de distância, e o ar sob seus pés tremeu. Mikhail foi o último a subir, içou-se para cima e fechou a escotilha com força, uma avalanche de ar quente já o atingia de baixo. Ele agarrou o metal escorregadio com os dedos, enquanto seus músculos queimavam em chamas. Quando emergiram à superfície, a terra os recebeu com a chegada da manhã. A borda leste do céu mal era iluminada pela vegetação roxa. O vento ali era diferente, cortante, mas não saturado com o núcleo pesado das terras devastadas. As silhuetas das fazendas portuárias do espaçoporto congelavam no horizonte. Sob os pés, restos vítreos de combustível antigo, brilhando com aço. Katya caiu de joelhos, com a respiração ofegante. Os filtros de sua máscara mal chiavam. Mikhail sentou-se ao lado da cápsula. Ira dormia, sem perceber que o mundo rugia além da fina borda de vidro. Ele tocou os dedos dela, mesmo através do casulo transparente, sentiu um leve calor. Oleg olhou para trás. Ao longe, há uma estrada para o leste. Há uma estrada de terra para o estreito de vidro.
Se partirmos agora, a Fênix não nos interceptará, eles estão presos na masmorra. O velho parou sob a placa de ventilação de ferro, verificando o curativo do menino. As meninas finalmente se permitiram soluçar e se encostaram umas nas outras, como se não pudessem acreditar no que viam. O céu, embora coberto de fumaça, não era o teto da cela. Katia pegou o rastreador. A tela tremia, mas o sinal ainda emitia alguma energia. Temos uma chance. 120 quilômetros a sudeste fica a Fenda Branca. Há uma represa lá, e atrás dela há um canal subterrâneo para o maciço limpo da taiga, onde não há poeira pesada. Se chegarmos lá, sobreviveremos. Mikhail olhou para o amanhecer. Onde o novo dia começava, uma faixa rubi aparecia entre as cinzas. Ele verificou suas armas, meio carregador. Oleg tinha mais 3 cargas. Katia tinha um laser de laboratório e uma bateria criogênica. Isso deveria ser suficiente para a viagem, caso não encontrassem outro esquadrão. A cápsula está presa a patins improvisados, foram usados fragmentos de caixas de ventilação. As meninas ficarão em duplas na alça de transporte, Oleg cobrirá, Katia liderará. Mikhail ficará ao lado do casulo da filha, onde cada olhar, cada decisão instantânea é necessária. Ele deu o primeiro passo para o leste, e a poeira sob suas botas rangia como pequenas bolinhas de gude. O vento trazia o cheiro da grama, uma indicação fantasmagórica de que, em algum lugar à frente, ruínas davam lugar à vida. E, no entanto, passo a passo, eles se afastavam do ninho em ruínas. Atrás, no subsolo, o bunker rugia, desabando completamente. A terra tremeu, inchou e depois se acalmou, como se tivesse aceitado o pequeno sacrifício e trancado o fragmento do pesadelo dentro de sua própria pele. O amanhecer dissolveu os clarões de chamas, transformando-os em uma névoa rosada acima do horizonte. Mikhail não olhou para trás. Tudo o que conseguia ver era o caminho, a superfície irregular do antigo cosmódromo e, além dela, a tênue linha do nascer do sol, onde um novo destino poderia nascer, se houvesse força suficiente. Ele conseguia ouvir a respiração de Ira por perto, o farfalhar mecânico de um compressor bombeando o ar para o sono. Sussurrou, sabendo que ela poderia ouvir um eco em seu sono: estou aqui. Vamos para casa. Seu sono é o futuro que reconquistaremos. As finas garras do vento matinal cravaram-se nas mandíbulas do cosmódromo destruído, espalhando migalhas de gelo e pedaços de fita adesiva sobre as lajes de concreto enquanto emergiam do último corredor técnico, quase invisível contra as torres congeladas, e seguiam para o leste. Katia foi à frente, liderando o caminho ao longo das sombras dos satélites do mapa. Verificou o sensor de anomalia magnética, escolhendo as áreas onde o solo, queimado por respingos de plutônio, já havia conseguido arrancar tufos de grama dura, quase preta. Oleg permaneceu à esquerda, cobrindo a retaguarda, em seus ombros machucados. Sentia-se o motor pesado e teimoso, enquanto respira, dispara, enquanto ouve o estalar da poeira, procura a próxima posição para o cano. As crianças foram amarradas com uma longa corda do cabo do velho, para que nenhum pânico as dispersasse durante a fuga. E Mikhail foi o último a caminhar, arrastando cuidadosamente um casulo transparente num trenó, onde sua filha, ainda adormecida, como se pintada por dentro com cristal, afundava e flutuava numa maré silenciosa de respiração meio adormecida. Uma hora depois, o planeta sob seus pés os lembrou de que ainda estava vivo. De algum lugar abaixo, direto das câmaras de dormir dos silos de foguetes, ouviu-se um baque surdo. O piso de aço da passarela se contraiu e estalou como um osso. Uma nuvem sombria de poeira subiu sob suas botas, espalhando-se como fantasmas cinzentos. A explosão abaixo estava destruindo as ruínas do bunker. Mas eles não pararam, e quando os estalos abafados se dissiparam, em vez de um rugido, apenas o farfalhar das vigas fundidas permaneceu acima das lajes. O cosmódromo finalmente silenciou. Katia apontou para os portões quebrados. Além deles começava a faixa da rodovia, opaca, marrom acinzentada, marcada pela varíola das crateras. Uma névoa fantasmagórica tremia sobre o asfalto. O calor da radiação estava desaparecendo e, com ele, a densidade mortal de micropartículas se enfraquecia. Com o canto da orelha, Mikhail ouviu o clique de um relé no bolso de Katia. Seu gravador registrava uma diminuição no fundo. A ruptura branca estava à frente. No meio do caminho,
A estrutura de tijolos de um ponto de ônibus lhes deu um breve descanso. Katia pegou um suprimento de antirradianos para 2 dias e os dividiu entre todos. Os comprimidos claros tinham um gosto amargo, como bétula queimada, e grudavam no paladar. O velho, sentando o menino em uma viga nodosa, contou-lhe calmamente a lenda de como antigamente havia um longo e brilhante fluxo de ônibus turísticos naquela rodovia. As pessoas iam admirar os pinheiros úmidos e os lagos espelhados da região fronteiriça. Agora os lagos evaporavam em sal pungente, e os pinheiros erguiam-se como ossos chamuscados. Mas o menino ouvia com fascínio. Era importante para ele ver, pelo menos por um momento, uma imagem da vida sem filtros. Além do ponto de ônibus, a estrada descia para uma depressão. Ali, o som subitamente começou a ressoar, como se em um tubo de ondas estáveis. Katia apontou o laser para cima, e o feixe se fragmentou em minúsculas estrelas ofuscantes. Grãos microscópicos de vidro, erguidos pelo golpe anterior, pairavam no ar. Eram eles que amplificavam o eco. Ela guardou o laser, mas ouviu os passos. Se a corporação Fênix ainda estivesse em perseguição, as botas de metal se venderiam com um zumbido. 3 quilômetros depois, a falha, uma rachadura irregular, como se a superfície do planeta tivesse sido perfurada pela lâmina de uma superpotência, tornou-se visível. A Terra estava caindo sem aviso, como se estivesse se dobrando sobre si mesma. Da beira do penhasco até a margem oposta, quase 200 metros, outrora havia um anel viário e uma represa. Agora, em vez de uma represa, havia um poço de granito escancarado, que as pessoas apelidaram de fratura branca por causa da crosta de cascalho da cor do queixo. Abaixo, a água brilhava, purificada pelo gelo derretido, parecia alienígena, limpa, azul, diluída com o brilho dos blocos de gelo flutuantes. O nível de radiação na água é igual ao de fundo, disse Katia, reiniciando os sensores. Este é o nosso corredor. Não há continuação da estrada, respondeu Oleg. Então descemos e depois vamos para a parede leste, onde há uma queda menor. Mikhail olhou para a cápsula. A bateria estava fraca, mas o compressor ainda estava funcionando. O tempo de despertar que haviam começado passava silenciosamente. Ele moveu os trenós para um novo ângulo e os entregou a Katia. Você vai ajudar? Katia verificou a fixação dos cintos. Vamos baixá-lo pela corda e depois puxá-lo para o bote debaixo d'água. Não há outro jeito. Receio que todos tenhamos que nadar até aqui, resumiu Oleg. Vou tirar a placa de blindagem, senão ela vai nos puxar para baixo. O velho tirou latas vazias da mochila e as amarrou com corda, boias improvisadas. As meninas seguravam o bebê como cavaleiros seguram suas relíquias. Parecia que seus movimentos não eram uma batalha, mas um futuro inteiro em miniatura. Eles abaixaram o casulo por um longo tempo. Com uma corda de aço, desceram até a superfície da água espelhada até que a câmara transparente tocasse a superfície. Uma leve ondulação subiu pela cúpula como o luar. O menino estremeceu. Pela primeira vez naquele mundo cinzento, viu o azul puro. Katia o cutucou. Ela não morde. Veja bem, não tem peixe, está muito frio. Oleg pulou primeiro, prendendo a respiração devido ao choque gélido. Os cilindros cravaram-se em suas costas como uma concha rasgada. Katia entregou-lhe a ponta da corda e pulou atrás dele, segurando o monitor cardíaco de ira. Mikhail foi o último, deixando as batidas do coração presas na garganta. A água cortou seu peito como uma linha afiada, mas depois de um momento seu corpo se acostumou, trabalhando instintivamente os músculos, e sua mente se concentrou apenas em manter a cápsula flutuando. Remaram ao longo de um canal azul escuro, onde as bordas geladas das manchas zumbiam ao colidir, e onde o silêncio soava como um órgão sob a abóbada de uma catedral subterrânea. Acima, as bordas íngremes da barreira oscilavam à luz do sol enevoado. Mikhail se viu em um não aqui a não agora, como se estivesse conduzindo a filha não por um poço inundado, mas por uma trilha limpa, onde o prado é arejado e as libélulas de julho brilham em laranja. Cada respiração desfazia a miragem, mas ele teimosamente a reconstituía. No meio da viagem, Katia, que flutuava ao lado do casulo, gritou, não alto, mas estridentemente. Um alarme piscou na tela do monitor da cápsula, os indicadores de sono estavam mudando para o modo de ativação. As horas de despertar se aproximaram mais rápido do que esperavam, o compressor já equalizava a mistura gasosa de forma audível.
Ela precisa de ar em temperatura ambiente, disse Katia com os dentes cerrados. E um gotejamento de glicose nos primeiros 15 minutos. Caso contrário, o cérebro dela entrará em hipóxia. Faltam 50 metros para a margem oposta, respondeu Mikhail. Olhou para Oleg, que permaneceu em silêncio, mas acelerou os golpes. O garoto batia com os braços curtos, as garotas tremiam, mas se seguravam. O velho, sem prestar atenção à dor nas costas, empurrava os cilindros. De repente, um clarão esbranquiçado irrompeu debaixo d'água à direita, uma bolha de gás inchada. A água começou a borbulhar, como se um antigo respiradouro estivesse despertando sob eles. Katia correu para a cápsula, a bolha poderia virá-la. Ela conseguiu empurrá-la, mas o impacto da água arrancou sua máscara. Uma faixa incolor de sangue se misturou à onda, o plástico dos óculos cortou sua sobrancelha. Mikhail agarrou Kanta pelo braço, suas vozes se misturaram em um grito. Segurem! Mantenham o curso! Oleg rolou sobre um pedaço de gelo e gritou, terra! Uma escada feita de blocos. A encosta ali era íngreme, mas os degraus, restos de uma antiga represa, permitiam que as pessoas saíssem. Mikhail foi o primeiro a retirar a cápsula, a corda cerrou suas palmas, mas ele puxou até que o casco transparente repousasse sobre o degrau de concreto. O vidro, cheio de frio, tremeluziu, a iluminação interna ligou o modo prosseguir acordar. Tragam o menino até mim, ordenou Katia, segurando o ferimento. Ela verificou o contador de doses atordoado, limpo, o choque da dor não interferiria no trabalho. As crianças, uma a uma, saíram, caindo de joelhos. As meninas choravam e riam ao mesmo tempo, o bebê gritava, pela primeira vez em muitas horas, intensamente, alto e insistentemente. O grito ecoou alto na tigela vazia da fratura. Mikhail abriu a caixa médica, digitou o código de endereço de Ira, a ampola necessária saiu da parede. O aquecedor orgânico fez um clique, levando a solução à temperatura corporal. Ele conectou o soro quando Katia colocou um pequeno tubo de oxigênio sob a cúpula. O compressor cedeu ao chiado silencioso do suprimento de ar. Ela está prestes a entrar na fase de sono leve, sussurrou Katia. Em 1 ou 2 minutos. Temos que estar aqui. Oleg ficou ligeiramente afastado, colocando o Saig em um tripé feito de fragmentos de vergalhões. Ele ainda esperava por seus perseguidores. Mas, por trás do silêncio, apenas o Ranger cansado do gelo podia ser ouvido. Parecia que a tempestade da perseguição permanecia dentro do bunker destruído. Mikhail sentou-se de joelhos, apoiando a palma da mão na cúpula transparente. Através do vidro, viu o peito da filha, magro, quase infantil, erguer-se um pouco mais, suas pálpebras se contraíam em um ritmo convulsivo. Ele queria lhe dizer o quão desesperadamente a procurara, queria listar todos os pensamentos crepusculares que estiveram a caminho daquele segundo, mas as palavras ficaram presas, simplificadas em um sussurro. Ira. Os dedos tremeram sob a gota de líquido. A linha fina dos lábios se abriu para inspirar, depois queimou brevemente o ar com uma expiração. Os olhos se abriram lentamente, o dourado opaco da íris, despertada pela primeira vez em tantos anos, refletia o céu acinzentado. O olhar se intensificou, cresceu, até que o olhar da garota, confuso, surpreso, mais vivo, captou o do pai. Ela tentou dizer algo, seus lábios mal se moveram, e Mikhail captou a resposta mais baixa. Pai? A secura na garganta o impedia de dizer qualquer outra coisa, mas ele ouviu o nome como o hino de uma cidade libertada, 4 letras que mantinham sua mente longe do abismo. As lágrimas vieram de repente. Ele tentou reprimir os soluços, para que a voz não falhasse. Estou aqui. Está tudo bem. Respire fundo. Estamos juntos. Katia sorriu radiante, banhada em sangue e lágrimas. Seus dedos percorreram o monitor, observando os indicadores se estabilizarem. As meninas, trêmulas, agarraram-se ao bebê, como se lhe mostrassem o milagre da salvação. O menino sentou-se ao lado de Ira, segurando sua cápsula. Pela primeira vez, viu o milagre do despertar. O velho sorriu, limpando a areia das pálpebras. Então, nem tudo está perdido. Durante 2 dias,
Eles se moveram ao longo da borda norte da taiga, onde abetos raquíticos arrancavam novas flechas das fogueiras. Caminhavam durante o dia, paravam à noite. Oleg instalou engenhosos fios de alerta nas proximidades. Nenhuma sombra de perigos alcançou, como se o próprio mundo, tendo esgotado sua cota de horrores, lhes concedesse um breve silêncio. Ira estava ficando ainda mais fraca. Depois da estase, seus músculos tremiam e tremiam, mas cada noite na cama de pinheiros lhe dava forças. Ela bebeu uma solução eletrolítica, ouviu Kat e explicou que o mundo havia mudado, como se outro planeta tivesse encoberto o antigo. A menina ficou em silêncio por um longo tempo, perscrutando as alturas cinzentas da floresta. Então, um dia, ela perguntou: "Há quanto tempo?" 15 anos, respondeu Mikhail calmamente, como se tivesse medo de ofender a data. Ela sentiu, e de repente havia mais coragem naquele aceno do que em todo o estoque de memórias de soldado que ele tinha. O fato passou por ela sem lágrimas, mas com um eco silencioso e pesado. Apenas seus dedos apertaram a mão dele duas vezes. Na terceira noite, encontraram um rio, um fino fio de mica em uma floresta lisa e queimada. Katia testou a água, quase limpa. Montaram acampamento e estenderam uma rede de pesca com cabos, outrora escondida por turistas perseguidores. Oleg se animou. Sal e proteína são os recursos mais valiosos. Perto da manhã, 2 peixes magros se debatiam na rede. Surpreendentemente, uma truta translúcida, uma mutante, mas a análise mostrou: a carne é adequada para a secagem, os radionuclídeos estão abaixo do limite. Mikhail cozinhou o caldo em uma velha panela de titânio. O cheiro de peixe cozido foi absorvido pelos poros de seu traje. Parecia forte, selvagem, quase indecente em um mundo privado do luxo de aromas desnecessários. Quando o sol nasceu, o mundo subitamente se coloriu, não apenas com cinzas. Pequenas flores roxas assomavam entre as agulhas cinzentas dos pinheiros, agarradas às cristas desgastadas do granito. Algo farfalhava nas profundezas da floresta, um animal ou um pássaro, mais real, vivo, não corroído por venenos. Katia sorriu. Para ela, cada novo esporo, cada amostra de vida representava um catálogo infinito de possíveis soros, uma segunda chance para a evolução. No 5º dia, os ecolocalizadores do velho detectaram um padrão: o ruído da água intercalado com o zumbido de uma turbina. Chegaram à barragem, que não estava completamente destruída. O concreto havia rachado, mas as unidades hidrelétricas ainda giravam o poço. Um emissor de rádio de alta frequência projetava-se da extremidade superior da barragem, na boca da estação. Katia correu os olhos pela escada pavimentada com lixo e subiu. A sala das turbinas estava vazia, as bombas funcionavam automaticamente, sob a supervisão pessoal dos antigos controladores. O rádio falava em um canal desconhecido. Katia ajustou a frequência e adicionou um fragmento do sinal Nest, como uma senha para qualquer questão científica. A resposta veio 10 segundos depois, masculina, decidida, com o sotaque das estepes siberianas. Aqui é a arca distante. Quem está ligando? Katia apertou o microfone. Grupo de sobreviventes. 5 crianças, 3 adultos. Um dos dormentes sob a designação DN247. Pedido de evacuação. Dê as coordenadas do portal. Um drone de entrega pode ser lançado. Ela transmitiu as coordenadas. A resposta pareceu brilhar de esperança. O drone vai decolar ao sinal visual. Vamos entrar em modo de silêncio de rádio, mas, droga, esperem. O drone, como um gafanhoto prateado, foi avistado ao anoitecer. Desceu silenciosamente, pousando em um campo de musgo. Sob sua barriga, havia um container com tampas de filtro e um pacote de briquetes finos, porém nutritivos. Dentro, também havia um tablet eletrônico com um mapa dos corredores verdes da Sibéria, ao longo das montanhas, onde os ventos do norte purificavam o ar. Abaixo, o ponto vermelho ARK-3 brilhava. 300 quilômetros, calculou Oleg. Mudando as fases da rota. Vão nos dar mais drones? Mas o drone piscou e enviou uma mensagem: dê-nos as coordenadas de cada pernoite, nós entregaremos os pacotes. Mikhail lembrou-se do exército. O suprimento aéreo está na área de responsabilidade.
Agora eles são a área de responsabilidade do universo. 300 quilômetros é uma longa marcha. Eles desenvolveram um ritual de viagem, 3 quilômetros ao amanhecer, depois um breve descanso. Mais 5 antes da radiação do meio-dia. Antes da tempestade da noite, uma parada para descanso perto da água ou à beira dos depósitos rochosos. O drone os encontrou todas as vezes usando os faróis infravermelhos do gravador de Katia, lançando filtros, lascas de metal e comprimidos. Os satélites do velho mundo ocasionalmente passavam por cima, e então o silêncio se enchia de chiados e estática. Nessas ocasiões, Katia transmitia longos pacotes de dados para a Arca, observações de biocampos, frequências de esporos mutantes, pois ela era uma cientista novamente, mas agora uma cientista de campo, com uma sobrancelha dividida e ideias brilhantes. Ira ficava mais forte a cada dia. O menino, que ontem mesmo estava sufocando de medo, agora pegava borboletas geladas para ela com uma rede, insetos quase invisíveis, cinzentos, mas imóveis. As meninas inventavam brincadeiras com pedras, e o bebê, voltando à vida, miava como um gato, e esse som era mais suave do que qualquer canção de ninar do deserto. Mikhail entendia que o riso das crianças era uma ferramenta poderosa. Ele limpava os contornos queimados do mundo, como uma gota de chuva lava a poeira do concreto. No 9º dia, uma cadeia de montanhas surgiu, picos brancos moviam-se em uma névoa cinzenta. O mapa do GPS estava cheio de erros há muito tempo, o magnetismo da rocha pesada deixava a bússola digital louca, mas a intuição me dizia, eles estavam se aproximando. Ao pé da serra, um monólito negro derretido nos encontrou com um buraco, o sarcófago do antigo observatório. Nele, espelhos parabólicos gigantes cochilavam, meio cobertos de galhos. Katia os observava, como uma arqueóloga diante de um grande titã adormecido. Ira sentou-se numa pedra, recuperou o fôlego e, pela primeira vez, pediu, ela mesma, sem ser solicitada, para realizar a etapa de filtragem da água. Katia lhe entregou um conjunto de tiras de teste. A menina esperou pacientemente que o reagente se incendiasse e mudasse para uma cor segura. Ela sorriu. O sódio é puro. Você pode bebê-lo se fervê-lo. No 13º dia, a tempestade chegou inesperadamente. Uma frente fria cortou o céu como uma flecha de grafite, uma rajada radioativa surgiu sob as planícies. Eles conseguiram se esconder entre as lajes do teto do hangar inoperante, um rugido abafado os envolveu. As folhas dos arbustos raros se transformaram em um tremor mesquinho, a superfície das pedras ficou branca de geada, saturada de partículas alfa. Sob o rugido da tempestade, Ira falou longamente pela primeira vez. Lembrou-se de um sonho, estranho em termos de temperatura, como se estivesse voando em uma gota de vidro entre as estrelas, onde as vozes dos adultos, distantes, calorosas, a chamavam pelo nome. Em um sussurro, descreveu um planeta semelhante a uma esfera de neve, e pessoas pequenas que riam em sua superfície, apesar da luz venenosa. Katia ouvia e sorria, em cada fantasia, ela buscava um grão de ciência, talvez o cérebro da menina captasse as frequências da música hermética da cidade da cápsula. Oleg, enrolando a alça da mochila, de repente riu roucamente. Sabe, Misha, ela está falando de nós. Gente pequena rindo sob a luz venenosa. Somos nós. Vamos rir até o fim, respondeu Mikhail e olhou para a filha. 2 semanas após a fuga, foram recebidos por um destacamento de reconhecimento da Arca 3. Saíram ao anoitecer, quando a neblina se estendia como fios entre os pinheiros. Seus uniformes ostentavam insígnias não militares, o símbolo de uma semente alada na palma da mão. Carregavam fios de painéis solares, sacos de sementes de milho e livros infantis com imagens de animais que as crianças desconheciam, girafas, pandas, corças. Primeiro veio a ordem de abaixar a arma. Oleg abaixou a saiga, Mikhail desprendeu a val, Katia mostrou os documentos da biobase. O comandante da Arca, jovem, curtido pelo tempo, com um sorriso nervoso, examinou a cápsula e passou a mão pela cabeça de Ira, como se estivesse se desculpando pelos pecados de outra pessoa. Ele disse: Bem-vindos ao lar. Embora. Ele olhou ao redor para os vales cobertos de vegetação, o ar cinzento, estamos apenas construindo uma casa nova.
Elas subiram até as tendas da Arca 3 ao crepúsculo. A sombra da montanha cobriu o acampamento como uma mãe cobrindo seu filho. Moinhos de vento zumbiam no silêncio, hortas se estendiam ao longo da encosta, onde um talo verde brotava do solo arenoso, o primeiro pão em 100 quilômetros. As meninas ficaram boquiabertas ao ver folhas frescas de alface, um luxo sem precedentes. Mikhail percebeu que a jornada havia terminado quando um sino estranho e silencioso soou dentro dele, não um sino de ferro, mas um sino biológico. Seu coração havia perdido o nervo sobressalente. Ele ficou parado na beira do acampamento enquanto o grupo, exausto da longa jornada, crianças, um cientista, um sapador, um velho guarda, desaparecia nas tendas da área de triagem médica, onde uma suave luz elétrica iluminava a penumbra. Katia retornou mais tarde. O ferimento em sua sobrancelha estava quase curado, e ela segurava um tablete com o primeiro sistema de descontaminação de sangue que iriam lançar ali. Além do soro, a arca continha um arquivo completo. Pessoas de todo o país haviam entregue restos de bibliotecas, músicas e até sementes de maçã de verdade. Eles nos pediram para ficar, disse ela. Precisam de mãos, cabeças, almas. É claro. Oleg fumou um filtro vazio, sem inalar nada. A fumaça havia se tornado um déficit. Ele riu baixinho. Não me importo. Meu vento está cansado. O velho riu ao ver as crianças na tenda aprendendo a segurar corretamente as novas canecas de metal, xícaras, do jeito antigo, como um sol quente em seus dedos. Mais tarde naquela noite, Mikhail sentou-se ao lado da cama de Ira. Ela já conseguia andar, mas o sono ainda a incomodava. Ela segurava um gravador de bolso na mão. Katia lhe dera a capacidade de registrar seus sonhos e pensamentos. Restaurar a memória é a terapia mais importante. Ira encostou-se ao pai, movendo os lábios com cansaço. Pai, quando a guerra vai acabar? Mikhail procurou palavras precisas, mas encontrou palavras honestas. Acabou para nós quando saímos do bunker. Para o mundo, ainda não. Mas estamos aqui para acabar com isso de uma forma diferente, crescendo, não destruindo. Ela sentiu, e esse aceno era uma promessa. Um mês se passou. Uma estufa foi construída na arca sob a neblina da manhã. Katia verificava o nível de estrôncio no solo todos os dias, e Oleg ensinava as crianças a fazer simples fios armadilha, sinais para o caso de cães selvagens mutantes. O velho mexia em um rádio arcaico, captando vozes fracas. Em algum lugar distante, ainda viviam pessoas, atores que ensaiavam peças antigas. Ele sorria, como se ouvisse uma canção de ninar. Mikhail levantou-se antes do amanhecer e trabalhou na travessa, onde blocos de madeira erguiam as paredes da futura casa de verdade. Às vezes, suas mãos tremiam, as câmeras de memória mostravam imagens de cidades queimadas, mas ele se endireitou e voltou a pegar o martelo. Numa manhã particularmente clara, o céu estava quase azul, sem anéis marrons. A praça da Arca se reuniu no palco do anfiteatro improvisado. Lá, crianças recitavam poemas. Alguém recitava Borodino com a voz rouca, alguém, seu próprio texto, nascido das cinzas. Ira, ainda não completamente recuperada, saiu por último. Ela segurava um pequeno gravador com uma gravação, em sua própria voz. Quando o mundo mergulha na noite, procure força naquele que caminha ao seu lado. Quando as cinzas cobrem o sol, ria como se a luz estivesse dentro de você. Quando a estrada quebra suas pernas, deixe que aquele que te ama te carregue. E você mesmo, carrega sonhos sobre o futuro. Onde a grama ficará verde, a neve é branca. E seu nome é mais que um sussurro em uma cápsula. A voz tremeu, mas não se quebrou. Um aplauso fraco, um farfalhar de palmas, elevou-se, e esse som foi mais alto do que qualquer salva. Mais tarde Ira perguntou ao pai: Você ainda anda armado? Ele olhou para o Val. A arma estava na caixa, descarregada. Não, respondeu ele. Ainda não. Mas deixo-o esperando por perto, como uma lembrança. Ela balançou a cabeça. É melhor manter a memória assim, disse ela, entregando-lhe o gravador. Conte tudo nele, para que um dia outros ouçam. Ele apertou o botão de gravar e começou, sobre o início da guerra, sobre as cinzas,
sobre Kaliningrado, sobre o sono criogênico, sobre as terras baixas, sobre como se sentou sob o céu desabado e prometeu ao filho nunca, jamais, baixar o olhar. Ele falou enquanto a aurora deslocava pontos de luz ao longo das paredes, enquanto as meninas riam atrás das tendas, enquanto um bando de pássaros rodopiantes circulava no céu, desenhando uma espiral, evidência de que mesmo a evolução distorcida busca a harmonia. Quando terminou, percebeu, o ditafone aqueceu sua palma como uma promessa. À noite, tranquila, quase estival, Kátia chamou Mikhail até a beira do acampamento. Onde o terreno descia em direção a um pequeno lago, encontraram o primeiro broto de uma macieira, uma folha verde, redonda, como um pequeno assobio de esperança. Kátia tocou o caule. Magnésio é normal, cálcio também. A árvore viverá. Mikhail sentou-se ao lado dela e passou o dedo sobre a folha, um traço perfumado permaneceu na casca, um pedacinho de casca de maçã. Então haverá um jardim aqui, disse ele. Kátia sorriu. Um jardim que leva o nome daqueles que seguravam a estrada. Ira seguiu, contendo o sorriso. Entregou ao pai um punhado de sementes, um dos agrônomos da Arca lhe dera. As sementes pareciam pedaços de ouro, embora fossem aveia comum. A menina ficou séria. Vamos plantar? E escrever uma placa. O riso chegou aqui. Eles cavaram o primeiro galho mais fundo, de modo que as raízes tocassem a terra úmida. Oleg se aproximou e segurou a muda, o velho segurou a lanterna, as meninas espalharam a terra com as palmas das mãos. A lua nasceu, agora não era mais uma bola de ansiedade, mas simplesmente uma companheira da noite. O vento do norte trazia os aromas das ervas da montanha, misturando-os com o cheiro da linha de frente de uma guerra distante. Mas ali, nesta bacia entre as serras, um novo espaço nascia. Não anulava o passado, mas o aceitava, assim como o carvão aceita o fogo para dar forma à chama. Mikhail olhou para o céu, queimado, mas limpo, e pensou, cinzas não constroem, terra é necessária para construir. E se uma semente cair na terra, ela ainda brotará, mesmo que o mundo esteja se desintegrando em pedaços. Ele se endireitou, estendeu os braços em direção ao chão onde as sementes jaziam. E a cada movimento dos ombros, parecia-lhe que o peso da armadura, há muito removida, abandonava seus músculos. Ele não carregava mais uma guerra, carregava um jardim.